junho de 1934. Parece-me que no dia 10, se não me engano, ocorre um assassinato particularmente cruel e brutal na casa de campo. Na pessoa de um jovem falangista de 18 anos com Cuellar, quebraram um cântaro de vinho em sua cabeça, destruíram sua cabeça. Juanita Rico é uma militante socialista muito conhecida. Parece que ela dançou em volta do cadáver e, levantando a saia, urinou sobre o crânio esmagado de Cuellar. A conquista do Estado tem uma manchete famosa: Viva a Itália fascista, a Rússia soviética, a Germânia de Hitler e a Espanha. O que faremos? Porque Franco era o general mais temido por uns e mais admirado por outros, porque ele é a figura central de toda a guerra. A esquerda, de certa forma, representa o dever ser nos tempos atuais, algo que muitas vezes pessoas de direita mencionam. Quem dera o comunismo fosse possível, na teoria é muito bonito, você já deve ter ouvido isso mais de uma vez. O projeto do comunismo é que todo mundo tenha propriedade? Não, o projeto do comunismo é que ninguém tenha propriedade. Sério que isso é bonito? Como é que isso pode ser bonito? Dizer que temos que renunciar à nossa identidade cultural e nacional porque existe um projeto internacionalista, cosmopolita, que tem que nos fazer Eu sinceramente não vejo nada de bonito no comunismo. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Primeiramente, agradeço a todos pela recepção aos nossos programas e também quero fazer um apelo àqueles comentários que dizem que eu não deveria entrevistar o X, ou X, ou quem quer que seja. Por que vocês não gostam das ideias deles? Me parece que vocês estão me pedindo para agir exatamente como a televisão que aqui tentamos confrontar. Aqui, todo mundo que tenha certa formação e certas ideias, que saiba estruturar e argumentar, vai ser sempre bem-vindo. Dito isso, hoje temos um convidado muito especial, o grande Fernando Paz, um historiador e uma pessoa que realmente venho ouvindo há muitos anos e que eu estava com muita vontade de entrevistar. Bem-vindo, Fernando, como você está? Pois é um prazer, muito obrigado por estar aqui. Adorei a sua introdução porque é um hino à liberdade. É incrível que ainda existam pessoas nas redes sociais pedindo censura e que certas pessoas, por sua importância, não possam se manifestar. Sim, tudo isso. Discurso. Fernando veio porque veio uma pessoa chamada Iru, que é terraplanista, mas ele veio aqui com uma tag. E eu pergunto, por que não vou escutá-lo? Ou seja, não vou escutar. Não, porque esse livro diz não sei o quê. Isso sim, não faria muito sentido, mas se eu não me sentir preparado nem para confrontá-lo, o que eu digo é que venha um cientista e o confronte. Mas eu vou dar voz a todo mundo que tenha dons de comunicação e que saiba me explicar por que acredita naquilo em que acredita. Porque senão isso vai virar uma câmara de eco, na qual a gente não consegue aprender. Acredito que ouvindo opiniões diferentes, aprendemos muito. E mesmo que seja algo que possa parecer ridículo pra gente, por exemplo, o caso que você acabou de citar, é preciso confrontar ideias e dizer, isso que você fala é uma idiotice, um piano, mas ele tem direito de defender o que é dele, e nós também temos direito de defender o que é nosso, mas... Que se defenda, mas que não se peça censura. A censura... não tem por onde pegar. E quem diria isso? Que duas pessoas. Você se considera conservador, certo? Não? Vamos começar. Quem é você? Como você se define? Eu não me considero conservador. É difícil, pois estamos no século XXI na pós-modernidade. Então não faz muito sentido tomar referências da modernidade, porque é um mundo que já está ultrapassado, é um mundo que já está morto. Na minha opinião, não faz sentido se definir, não sei, como socialista, como liberal, como conservador, como fascista ou capitalista, seja lá o que for, né? Ter referências da modernidade é bom, mas difícil como definição. Se eu tivesse que me definir de alguma forma, eu diria que é a minha formação. Me perguntaram isso pouquíssimas vezes, isso que você está me perguntando. Aproveito para dizer entre parênteses, todo mundo dá como certo que eu sou não sei o que, mas provavelmente eu não seja. Minha formação ideológica, meu humus ideológico, minha origem ideológica é José Antônio, para ser absolutamente claro. Mas, logicamente, essa ideologia ou forma de ver o mundo, ou de ser, que era, como José Antônio dizia, é de 90 anos atrás. E a partir daí, houve, enfim, muitos movimentos, muitas ideias que podem ser aproveitadas e somadas, né? Se eu tivesse que me definir hoje, diria que sou basicamente antiglobalista e, portanto, soberanista. A favor da soberania nacional e da identificação das ideias de pátria e do social em uma só doutrina. Por isso, meu referencial é José Antônio Primo de Rivera, né? certo? Acho muito curioso, né? Antes estávamos falando que este programa, para que seja um programa um pouco diferente,
Deveríamos atacar um problema de raiz que o sistema educacional espanhol tem, que é como se ganhou a narrativa e como as pessoas saem, entre as quais me incluo. Não pensem que eu estou isento desse doutrinamento, nem de longe. Eu saí do Instituto Público Diego Velázquez com um professor de história que era profundamente de esquerda, profundamente republicano, o que não deveria ser um problema, mas ele nos incutiu várias ideias sobre a guerra civil. Que, por exemplo, quando as pessoas saem do sistema educacional público para a rua, o que pensam é que alguns fascistas malvados se rebelaram contra uma república democrática. Foi assim mesmo? E como esse relato se instaurou tão profundamente na psique coletiva espanhola? Bem, isso não foi assim de jeito nenhum. Não é nenhuma simplificação, é uma falsificação direta da história, sem mais. E esse relato pode ser imposto porque é a partir do mundo da esquerda, do progressismo, que vai muito além do que podemos identificar convencionalmente como esquerda. O relato foi imposto graças à clareza que eles têm de como é preciso hegemonizar uma narrativa, uma visão cultural da sociedade, enquanto que, digamos, o mundo não progressista, por assim dizer, está em outra coisa, está em questões que podemos chamar ou entender, a princípio, como mais práticas. O mundo do progressismo, o mundo da esquerda sabe e entende perfeitamente há 150 anos, e principalmente desde Gramsci, desde os anos 20, que a sociedade de fato, como se modela, como se esculpe a imagem e semelhança. O que se pretende é, através da cultura, dominar os meios de comunicação e dominar a educação. São os dois caminhos. Para que as pessoas acabem pensando como você quer que elas pensem, e para que o imaginário coletivo seja formado de uma determinada maneira. É nisso que eles têm se dedicado sistematicamente, a dominar a educação há 60 anos já nas etapas finais do franquismo, e a dominar os meios de comunicação. Através desse controle e desse domínio, como eu disse, eles geram uma narrativa, criam um relato que é acreditado pela maioria das pessoas. É assim que se faz. Isso já era contado, como eu disse, por Gramsci há muito tempo. E é nisso que o discurso progressista tem insistido fundamentalmente. Você pode fazer as pessoas acreditarem no que quiser se tiver domínio suficiente desses dois vetores, a educação e os meios de comunicação. As pessoas podem acabar pensando que isso é uma espécie de conspiração e que, na verdade, eu e você estamos loucos por acreditar que existe um domínio sobre a educação e os meios de comunicação. Na verdade, muitos ideólogos da esquerda já escreveram isso. Para conquistar a hegemonia cultural e do discurso, precisavam controlar exatamente o que citamos. Como você explica para uma pessoa que isso está escrito, que não estamos inventando isso? Isso ocorre desde o Iluminismo. A partir da segunda metade do século XVIII, ocorre a troca do paradigma cristão de explicação da existência por outro, fundamentado na razão, e que acaba derivando em um racionalismo de caráter mais ou menos radical, digamos assim, e nessa substituição de um paradigma pelo outro, a figura de autoridade moral, que era o sacerdote, é substituída pela figura do intelectual. O quê? E o intelectual é quem passa a dizer à sociedade como ela deve pensar, como deve ver o mundo, como deve agir, o que é bom, mal e as categorias da razão, etc. Nas últimas décadas, ao intelectual, digamos, mais puro, por assim dizer, ou seja, aquele que trabalha estritamente no mundo do pensamento, se junta a essa figura, enfim, um pouco grotesca às vezes, que é a do artista, né? E aí vemos, por exemplo, cantores ou atores, pois também se permitem nos aconselhar sobre como são as coisas, de nos dizer o que temos que pensar e tudo mais, né? São intelectuais e pessoas que estão em destaque na sociedade e que realmente têm uma grande influência sobre as pessoas, em função do lugar que ocupam. É o lugar que antigamente, até o século XVIII, era ocupado pela figura do sacerdote. O que estamos presenciando é uma erosão permanente dessas figuras de autoridade, não é? A figura, e acho que isso é particularmente importante em nosso tempo, a figura do pai no seio da família, que representa a autoridade. A autoridade, a justiça e as figuras do professor, sacerdote, militar e policial. Ou seja, todas essas figuras que foram referências na construção de uma sociedade foram sistematicamente corroídas no seu papel de autoridade. E nos deparamos com uma sociedade que não aceita facilmente a imposição de uma autoridade por si só. Esse espaço é o que ele ocupou. Essas novas figuras que, bem, têm um perfil diferente, pelo menos autoritário formalmente falando. Mas são essas que realmente geram uma sociedade. Como disse, a sua imagem e semelhança representando o intelectual.
Então, Fernando, a partir do que você acabou de me dizer, surgiram várias dúvidas, mas eu gostaria de deixá-las para o final do programa, porque são muitas para encerrar agora. E realmente, agora o que me interessa falar é quais são as principais mentiras ou falácias que a sociedade espanhola ou os jovens espanhóis, através do sistema educacional, aceitaram sobre o terrível conflito civil que foi a guerra. Bom, só mencioná-la já seria muito longo. Eu acho, quero dizer, antes de tudo, que está havendo uma reação muito saudável contra a imposição de uma determinada versão. Porque aqui se trata de contrastar versões. E provavelmente não. Há diferentes pontos de vista e defendê-los é legítimo, mas impor não é. Muito menos com caráter oficial, como querem a lei da memória histórica e a lei da memória democrática. Impor um relato oficial do qual não se pode discordar, no qual inclusive há multas e apreensão dos meios de um discurso. Diferente, livros. Ou outro tipo de esportes. Isso é o que se torna intolerável. E claro, esse tipo de medida é tomada porque, na verdade, a imposição do relato oficial não suporta um relato alternativo, uma explicação diferente. Desde as causas da guerra, por exemplo, respondendo ao que você me perguntava sobre as próprias causas da guerra, de por que estoura a Guerra Civil Espanhola, os antecedentes da Guerra Civil Espanhola. É muito interessante ver como a lei de memória democrática e atual, digamos assim, atua, mas não investiga antes de 18 de julho de 1936. Temos uma foto fixa, a sublevação, o golpe de Estado de 36, e não interessa por que aconteceu, e não interessa o que aconteceu antes, o que se passou antes. Por quê? Porque essa foto precisa ser explicada. Por que esses fatos ocorreram? Porque, como disse Gil Robles, metade da Espanha ou metade da nação se recusa a morrer e se revolta em certas situações. A partir daí, durante a Guerra Civil, há uma infinidade de mitos. Por exemplo, o mito de que os nacionais eram fascistas. Vamos tomar como exemplo o mito de que os nacionais venceram graças à ajuda internacional. O mito de que os nacionais eram mais poderosos do que seus inimigos, os rebeldes, ou como quiserem chamá-los. E depois há uma série de mitos concretos que persistem, que continuam aí. Por exemplo, me vem à mente o mito do bombardeio de Guernica, das brigadas internacionais, o próprio desfecho da guerra, o porquê da guerra terminar com o triunfo de uns e a derrota de outros. Na verdade, existem muitos mitos sobre a guerra civil, e é justamente por isso que é preciso proibir o questionamento de todo esse tipo de coisa. A repressão é outro grande mito que precisa ser bem esclarecido sobre a guerra civil. O genocídio que foi um genocídio que ocorreu na guerra civil contra a Igreja Católica, sobre o qual se procura não falar ou falar o mínimo possível. Naturalmente, porque inverte os termos de bons e maus em muitos sentidos. Bem, existem muitos mitos sobre a Guerra Civil Espanhola. Gostaria de destrinchar especialmente vários deles, mas como não dá para falar de todos, porque temos um tempo limitado. Infelizmente, para mim, o que mais me interessa é o mais importante para mim. Aqui está o Gênesis, e se analisarmos bem as causas, é onde se decide porque isso explode. E é aí que eu acho que pode haver mais doutrinação. E eu faço isso não para impor uma visão, nem a visão de Fernando Paes, nem a visão de J. Valenila, mas para que as pessoas tenham uma opinião alternativa. Eu já te comentava lá fora, saí do instituto pensando uma coisa. Minhas vivências no Panamá me fizeram refletir sobre as ideias que tinham me inculcado no sistema educacional. E a partir de começar a questionar tudo, né, comecei a assistir a documentários alternativos. Vi uns 5 ou 6 documentários e entendi muita coisa. Eu pensava, não é como me disseram. O que mais me impactou foram as causas, algo que ninguém mencionou. Por que não me contaram como foi a Segunda República? E por que a guerra começou, Fernando? Existem diferentes tipos de causas, incluindo algumas de fundo que devem ser consideradas e analisadas. E é que na Espanha, naquela época, havia ocorrido um desenvolvimento muito desigual. A Espanha era um país consideravelmente atrasado se a compararmos com os países europeus, como diríamos hoje, os países ao nosso redor. Era um país com grande injustiça social, especialmente na metade sul da Espanha. Isso havia se gerado 100 anos antes. Desde a desamortização de 1836, isso havia se gerado. Havia uma situação de enorme injustiça, segundo a qual havia pouquíssimos proprietários de terra.
Além disso, devido à desamortização, a maioria eram rentistas que nem exploravam a terra. E uma grande quantidade de proletariado rural, que podemos chamar assim, não é? Em várias áreas da Andaluzia, La Mancha e Extremadura, isso era comum nas cidades. Dezenas e dezenas de homens na praça central da cidade, que mal tinham literalmente o que comer e iam até os proprietários das terras logo cedo para escolher quem iria trabalhar naquele dia, não é? E venham vocês para minha terra trabalhar nelas. Trabalhavam de sol a sol, muitas vezes só por um prato de gaspacho e uma peseta na época. Claro, isso não bastava para sustentar suas famílias. A situação era, em muitos casos, trágica em boa parte da Espanha. Esses fatos objetivos influenciam a guerra civil. O problema agrário foi certamente um problema muito importante. Além disso, havia também um notável desequilíbrio no desenvolvimento industrial. Os principais polos na Espanha eram Catalunha, Biscaia, Madrid e Astúrias, destacados pelo desenvolvimento industrial que mencionei. Também bastante desigual, que além disso havia herdado certas situações do século XIX consideravelmente injustas. Entre 1868 e 1870, houve uma desamortização do subsolo, transferindo a riqueza nacional para exploradores estrangeiros, aos quais nem sequer foi exigido que instalassem indústrias de transformação na Espanha para que essa exploração do subsolo pudesse gerar empregos. Mas sim, o que era extraído de bom servia para sanear a fazenda e financiar as guerras, sobretudo a Guerra Carlista. Enfim, era uma situação, como eu disse, de muito desequilíbrio e muita desigualdade social. Isso só mudou com as transformações dos anos 50, 60 e 70 sem ter sido resolvido ou corrigido antes. Na Espanha de Franco, que é a Espanha da modernização. São causas de fundo, são causas muito importantes. Há também o que se quis ver como problema religioso, o processo de secularização na Espanha, que aconteceu de uma maneira, sobretudo, em suas últimas fases. Muito agressiva. Contra a igreja e o fato de a sociedade espanhola ser majoritariamente católica. Também surgem os nacionalismos. Há um problema territorial que vem principalmente incentivado pela burguesia. São interesses conservadores locais. Quando você fala dos nacionalismos, Fernando, desculpe interromper, É um pequeno parêntese, você está se referindo aos regionalismos, certo? Ou seja, os nacionalismos catalão e basco. Fundamentalmente, o nacionalismo catalão e basco. O basco é um pouco um discípulo, de certa forma, do catalão Sabino Arana. Na verdade, ele esteve aprendendo em Barcelona como tudo aquilo se desenvolvia. E que defendiam interesses, fundamentalmente, como eu disse, burgueses, interesses da classe acomodada, das pessoas com dinheiro, das pessoas que tinham indústrias, etc. Tudo isso mostra tensão na Espanha, ainda mais porque lá não ocorreu o que já tinha acontecido em outros lugares da Europa. Uma revolução industrial digna desse nome, razoavelmente expandida pelo território nacional. E uma espécie, se quisermos chamar assim, de refundação da nação, que sim havia ocorrido em outros lugares da Europa, mas que não havia ocorrido na Espanha. Na Espanha, a nação não é refundada em um sentido liberal e industrial, por assim dizer. E não surgem uma grande burguesia e classe média? Com isso, o que existe são enormes tensões de classe, por assim dizer. Todo esse panorama, que em parte é amortecido durante a época da Restauração, especialmente na segunda parte da Restauração. Com algumas tentativas, principalmente da direita, Maura buscava realizar o que chamou de revolução de cima para baixo. Maura foi um líder conservador modernizador da Espanha, atento ao cenário europeu. Ele disse: ou fazemos a revolução ou ela será feita contra nós. Mas a Espanha não pode continuar assim. E ele queria criar um país de classes médias. Bem, isso não foi possível por várias razões. Mas essa situação de profunda injustiça, em vez de ser reparada por governos progressistas, ou por governos que viam na modernização o único meio de acabar com esse sistema, foi aproveitada pela esquerda para gerar um ambiente, uma atmosfera, um solo, um humus propício à revolução. E de fato, quando na Segunda República a esquerda governa, nenhum dos grandes problemas que a Espanha enfrenta é realmente abordado. E por outro lado, esses problemas são usados como alavanca de agitação social para alcançar uma série de objetivos políticos e ideológicos, que são objetivos revolucionários. E essas são as causas, eu diria fundamentalmente, de fundo, do estouro da Guerra Civil.
Depois, há causas mais próximas, que eram, se quisermos dizer assim, mais urgentes, justamente por sua condição, por sua natureza. E é que, em relação ao que comentei antes, a esquerda está desde antes. E acho que isso valeria a pena explicar. Desde 1933, quando o Partido Socialista Operário Espanhol muda seus propósitos, principalmente após a Revolução das Astúrias de 1934, a esquerda espanhola vive um processo revolucionário profundo. Já não quer a esquerda espanhola em 90%, excetuando alguns setores republicanos moderados, que são muito poucos, a maior parte da esquerda espanhola. O socialismo, o anarquismo e o comunismo em suas diferentes formulações, porque realmente são muito mutáveis, muito cambiantes, existem muitas organizações E beligerantes entre si, não é? Essa é uma das principais razões da derrota dos republicanos de esquerda na guerra. Desde outubro de 34, o projeto já é claramente revolucionário. A isso é preciso acrescentar que os socialistas e os anarquistas não têm uma ideia clara do que querem fazer. Eles não têm um plano, por assim dizer, não sabem como querem fazer, não sabem como fazer. Somente o Partido Comunista tem realmente uma ideia da estratégia e da tática de como levar a situação a um objetivo revolucionário. O resto, o que encontramos é uma agitação permanente, agressiva, violenta, sem um objetivo próximo. O que exaspera a sociedade espanhola e, fundamentalmente, os setores mais desfavorecidos da sociedade espanhola, aos quais se leva a situações de enorme tensão que nunca chegam a ser satisfeitas. A esquerda à frente do governo na Espanha e, claro, a direita também, não resolve nenhum dos problemas que estão colocados. Espanha na Segunda República, ao contrário, os intensifica. E isso somado aos acontecimentos de fevereiro de 36, onde a Frente Popular vence as eleições de forma absolutamente fraudulenta. Isso está Comprovado. Sim, isso. Há cerca de 10 anos aproximadamente foi lançado um livro em 1936. Qual o nome? Fraude e Violência. Acho que é esse o título. Faz um estudo absolutamente exaustivo das atas da Segunda República e calcula-se que a fraude eleitoral era generalizada. E, portanto, a vitória de fevereiro de 36 da Frente Popular não foi democraticamente legítima de forma alguma, ou seja, eles não ganharam as eleições de verdade. Vale lembrar que naquela época não havia esse tipo de fundamentalismo formal democrático. De acordo com isso, digamos, a democracia é o termômetro de tudo ou a régua pela qual tudo é medido. Só que naquela época isso realmente importava mais ou menos pouco. Todo mundo sabia que haveria uma colisão entre essas duas Espanhas. Na verdade, a guerra civil estoura porque há uma divisão prévia entre os espanhóis. Não causa a divisão, é consequência dela. Analisando os golpes de Estado ou pronunciamentos militares do século XX, temos basicamente 3. Há mais, mas que fracassam e não chegam a lugar nenhum. Mais de peso, de destaque e de importância há 3. Em setembro de 1923, Primo de Rivera, capitão-general da Catalunha, se pronuncia em Barcelona. Dá um golpe de Estado. É o de 23 de fevereiro de 81, e nenhum dos dois produz uma guerra civil. Só produz uma guerra civil o golpe de Estado de 1936. Por quê? Porque o de 23 conta Primo de Rivera, com apoio de toda a sociedade espanhola, exceto os setores anarcossindicalistas catalães. E, portanto, ninguém se levanta contra Primo de Rivera. Ele dá o golpe, o rei sanciona e não há mais nada. Ele governa por 6 anos e pouco. O de 1981, de 23 de fevereiro, que é um tema muito interessante. É um autogolpe. É um golpe do regime contra si mesmo. É um golpe da monarquia, para legitimar a monarquia. É um golpe, de fato. É um golpe da monarquia, é um golpe da classe política e é um golpe da classe jornalística. É realmente um autogolpe. Mas onde se usam militares? Como no século XIX durante os pronunciamentos. Mas não é propriamente um golpe militar. É um golpe dos serviços de informação. É um golpe do CSID, do Conselho Nacional de Informações, diríamos em termos atuais. É um tema realmente fascinante, o do 23 de fevereiro, mas bem, eu quero. O importante neste caso é que nenhum dos dois golpes, nem o de Primo de Rivera, nem o de 23 de fevereiro, deram origem a uma guerra civil. Por quê? Porque nesse caso, quase todos apoiam o golpe de Primo de Rivera, a grande maioria. E no de 23 de fevereiro, porque ninguém, uma vez fracassado principalmente, ninguém apoia o golpe de 23 de fevereiro.
Com isso, não há divisão na sociedade e não ocorre uma guerra civil. O de 18 de julho de 36, sim, provoca uma guerra civil. E provoca uma guerra civil. A divisão da sociedade já ocorreu antes, pois a sociedade espanhola já está dividida. Ou seja, seria uma resposta ou consequência dessa divisão? Sim? Por assim dizer, sim. É uma consequência dessa divisão. Eu queria te perguntar sobre. Também ocorreram uma série de assassinatos específicos que incentivaram tanto de um lado quanto do outro. Mataram Calvo Sotelo e José Antônio Primo de Rivera. Isso me interessa. Antes você disse que era José Antoniano. Também me interessa a tensão gerada por esses assassinatos. Como a sociedade espanhola via José Antônio Primo de Rivera, por que ele foi morto? Calvo Sotelo foi morto por ser líder da Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, mas também do Bloco Nacional. Me explique um pouco sobre tudo isso. O tema da violência política é essencial de ser explicado. É uma das questões, as questões mais próximas da guerra. A violência política é o detonador que provoca a sublevação. Como disse, há causas de fundo importantes. A violência política vinha se arrastando há décadas. A violência política foi introduzida pela esquerda, fundamentalmente ao longo do século XIX. Os liberais são os que formam milícias. Os liberais nesse contexto são a esquerda, os que formam milícias cidadãs, milícias políticas ideológicas. Houve duas guerras carlistas, e algumas outras sublevações, principalmente a de 1849, né? E acontece, mas enfim, e as duas guerras? Não, a primeira e a terceira é que às vezes se fala de duas guerras carlistas ou de três guerras carlistas. Acho que são duas, e os demais episódios são apenas sublevações sem chegar à guerra. Mas enfim, com todas as ressalvas com o que se possa dizer sobre isso. Ao longo do século XIX na Espanha, estabelece-se o costume de recorrer à violência na política. De fato, há uma infinidade de pronunciamentos militares. Ou seja, fundamentalmente os políticos utilizam os militares para que deem golpes de Estado. Digamos, não são, estritamente falando, golpes de Estado, porque um Estado, em princípio, o que busca é mudar mais o sistema. Um pronunciamento serve para mudar o governo e dar novo rumo à política. Mas não coloca em questão os fundamentos do regime, por assim dizer, né? O que existe mesmo são pronunciamentos. Exceto a Revolução Gloriosa de 1868, que expulsou Isabel II. O importante aqui é que... Por que você a chamou assim? Ela se chama Revolução Gloriosa? Sim, se chama Gloriosa, mas não porque eu ache isso. Ah, tá. Não. A Gloriosa era como se chamava da aviação republicana durante a Guerra Civil. E também ao Clube Alavés, ao clube de futebol Alavés, e o Atlético de Madrid também é conhecido como Glorioso. Sim. Bem... E o costume da violência política se instala na sociedade espanhola, não é? No final do século XIX, a partir de 1864, surge a Primeira Internacional. O movimento operário, logicamente, adota esse modo de atuação violento, porque é evidente que aqueles que se consideram revolucionários tendem a utilizar a violência para alcançar seus objetivos políticos. É nisso que consiste a revolução, em última análise, a revolução. Nem toda revolução precisa ser violenta, mas quero dizer que, da forma como o movimento operário a interpreta, sim, é uma revolução violenta. Além disso, como o objetivo é de classe, é necessário eliminar a classe dos possuidores, certo? Para realizar a revolução. Então isso se torna algo comum entre a esquerda, fundamentalmente por razões práticas, entre os anarquistas. Muito brevemente, direi que quando o movimento operário se divide em todo o mundo, principalmente na Europa, que é o que mais nos interessa sobre o movimento operário. Nessa divisão que existe entre os bakuninistas e os marxistas, ou seja, entre os anarquistas e os socialistas, para nos entendermos, em toda a Europa, praticamente a maioria segue Marx, ou seja, são socialistas. Mas na Espanha ocorre a peculiaridade de que a maior parte do movimento operário, por outro lado, é bakuninista, é anarquista. E o anarquismo acrescenta uma dose maior de violência do que o socialismo marxista à luta política. De modo que a Espanha se torna um país de intensa violência política. Quando chega a Segunda República, isso transborda completamente. Os anarquistas fizeram várias tentativas revolucionárias contra a República, sendo tão antirrepublicanos quanto antimonarquistas. Essa é a realidade. Eles declaram guerra à República em seus órgãos de expressão desde seu nascimento. E eles são a principal força da classe trabalhadora na Espanha em 1931. Ou seja, esse dado é muito importante. Obrigado, pessoal.
Não existe apenas uma violência além da esquerda contra a burguesia, contra a igreja, porque há uma violência muito explícita contra a igreja católica, muito feroz contra a igreja católica. Mas há também a violência intra-esquerdista além dessa, entre eles que acontecerá durante a época da Segunda República e durante a Guerra Civil. Isso atingirá seu auge, resultando em confrontos constantes entre setores antifascistas, mas com centenas de mortos entre eles, e que inclusive dará origem a duas guerras civis. Dentro da Guerra Civil Espanhola, duas guerras civis no lado republicano, uma em Barcelona, maio de 37, outra em Madrid, março de 39. Isso também não podemos perder de vista. Mas, logicamente, quando surge na Segunda República um oponente, como serão os partidos conservadores, fundamentalmente a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, também Renovação Espanhola e depois o Bloco Nacional. A esquerda, digamos que os ataca com ferocidade. Só existem duas forças que enfrentam a esquerda nas ruas, que são a Comunhão Tradicionalista e a Falange Espanhola das Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. São os únicos partidos que o fazem. Quando... Você quer dizer enfrentar de forma violenta, certo? Ou seja, se defendiam de forma violenta, usando a violência como a esquerda, chegando a cometer assassinatos políticos. A Falange, a Comunhão Tradicionalista e os tradicionalistas, certo? Ou seja, também seguiam a lei do olho por olho, dente por dente. Sim, mas é preciso esclarecer. Quando nasce a Falange? Bom, primeiro há alguns grupos que constituem as Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, as Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Com base em dois núcleos principais, Valladolid, liderado por Onésimo Redondo, e Madrid, por Ramiro Ledesma. Surgiu em 1931, sendo o principal grupo o de Valladolid. No início, as juntas castelãs de atuação hispânica têm um perfil fascista e uma tendência mais católica. O catolicismo é uma limitação clara para o fascismo de verdade, não é? Para o que é o fascismo, não para o que a esquerda chama de fascismo, mas para o fascismo de verdade. Somos todos... Todos aqueles que dizem viva a Espanha, você é fascista, então eu entendo. Fascismo de verdade, o de verdade, que o fascismo vem de um mundo secularizado, de um mundo absolutamente laico, enquanto que Onésimo Redondo era, pelo contrário, um católico fervoroso, não é? Por isso eu digo que com essa limitação. Mas o Grupo de Madrid, que se forma a partir de um semanário chamado A Conquista do Estado, dirigido por Ramiro Ledesma. É um grupo originalmente mais fascista, um grupo mais heterodoxo, que se baseia principalmente no fascismo primitivo, chamado fascismo sansepolcrista, dos anos 1919 a 1921, antes de chegar ao poder. De Benito Mussolini? Sim, de Mussolini, mas em suas primeiras fases. Na verdade, a Conquista do Estado, essa publicação das ROMs, depois serão as ROMs, de Ramiro Ledesma. A Conquista do Estado tem uma manchete famosa, onde diz viva a Itália fascista, viva a Rússia soviética, viva a Germânia de Hitler, viva a Espanha, o que faremos? Ou seja, não era saudar na emergência. O surgimento de um novo mundo diante do liberalismo, que era caduco, que era percebido como algo pertencente ao velho mundo, destinado a desaparecer. Dessa desaparição resultaria o triunfo, ou do socialismo bolchevique, do comunismo ou do fascismo. Era o ponto de vista que se tinha naquela época, que eu acho que era amplamente compartilhado por muita gente e, sem dúvida, era o que defendia Ramiro Ledesma. Havia também um componente geracional muito importante, que era herdado da situação na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Era um grito de rebeldia da geração jovem contra os mais velhos. Isso é fundamental entender, pois tanto as Jons quanto a Falange, criada por José Antônio, são movimentos essencialmente juvenis. Por exemplo, propunham que pessoas acima de 45 anos não tivessem responsabilidades políticas. Ou seja, a política tinha que ser dirigida por jovens, e nisso eles faziam uma enorme ênfase. A Falange surge em 29 de outubro de 1933, após um evento em Madrid. O evento que ficou conhecido como o Ato da Comédia, porque foi realizado no Teatro da Comédia. Meses depois, em março de 34, une-se a Las Jons e a Falange Espanhola. Não são exatamente a mesma coisa, mas enfim, forma-se uma única organização. Depois haverá algumas dissidências, mas enfim, não vamos nos alongar muito nisso. E quando nasce a Falange, a esquerda começa a atacar os falangistas e a assassiná-los. Fala-se frequentemente sobre a violência da Falange e da esquerda. Sim, é verdade, mas é importante estabelecer quem começa, porque há uma responsabilidade moral nisso.
Vale dizer que a Falange, desde o verão de 1934, já tinha 9 meses de fundadas. A partir de então, a Falange responde aos assassinatos que sofre também com assassinatos. Mas durante esse período, entre outubro de 33 e junho de 34, a Falange sofre 11 assassinatos em suas fileiras, sem dar uma única represália mortal. De fato, isso gera enormes tensões dentro do partido, dentro da Falange, porque há muitos militantes, logicamente, que querem revidar. Mas José Antônio os contém. José Antônio lhes proíbe de revidar. Ele diz que não viemos para ser um partido de assassinos, um partido de criminosos, um partido, enfim, desse tipo, não é? É preciso dizer também que a direita, fundamentalmente através de seus órgãos de expressão, basicamente o jornal ABC, estimula a Falange a responder aos crimes que sofrem suas fileiras. Como é isso? Me explica, a que você se refere? Estimula como? Por manchetes tendenciosas? Através de artigos? Por exemplo, quando nasce a Falange nasce financiada por dinheiro que podemos dizer que vem de ambientes de extrema direita. E querem que a Falange seja uma espécie de grupo de choque. Não querem que seja um grupo de represálias? O músculo, né, vale? Ou seja, se você me ataca, eu mando meus falangistas... É isso, vale. Eles querem que eu seja os capangas da direita, querem que eu seja isso de fato. Mas José Antônio ela se recusa a ser isso. José Antônio tem uma posição ideológica e diz não. Nós não vamos nos tornar isso, nós não somos a vanguarda de outros, mas sim um corpo inteiro e temos uma doutrina. José Antônio desenvolve essa doutrina falangista ao longo de pouco mais de 2 anos, o que o distingue totalmente de grupos de direita e extrema-direita. A Falange por isso se contém, pois José Antônio tem um sentido de vida profundamente humano. E não quer seguir pelo caminho do crime de jeito nenhum, apesar de sofrer isso na própria pele. E a Falange tem essas represálias, o que ocorre? Em junho de 1934, acho que no dia 10, ocorre um assassinato especialmente cruel e brutal. Na casa de campo, na pessoa de um jovem falangista de 18 anos, Juan Cuellar Bueno, para resumir rapidamente, esse rapaz, acompanhado de 2 amigos, estava passeando pela casa de campo. E na casa de campo se reuniam aos domingos as juventudes socialistas, para fazer suas comemorações, etc. Algumas dessas atividades eram de caráter militar, porque as juventudes socialistas eram grupos paramilitares treinados por oficiais do exército e da polícia. Passando por lá, as juventudes socialistas estavam cantando a Internacional, e eles logicamente não deram atenção, não levantaram o punho e não cantaram a Internacional. Foram então questionados por alguns participantes. E vocês, por que não cantam a Internacional? Vocês são cinetistas, ou seja, da Confederação Nacional do Trabalho anarquistas que não cantam a Internacional? E disseram, não somos falangistas. Imagine a situação. Então eles pegaram principalmente esse rapaz. Em Cuellar, deram uma surra literalmente de morte nele. Quebraram uma ânfora de vinho na cabeça dele, destruíram a cabeça dele e uma insígnia. Uma militante socialista muito conhecida, Juanita Rico, parece que dançou em volta do cadáver e, levantando a saia, urinou sobre o crânio esmagado de Cuellar. Essa foi a razão por isso. Está tudo documentado, não é? Eu agora... Vou lá procurar. O assassinato do jovem Cuellar aparece. Na verdade, depois os falangistas se vingaram do que tinha acontecido e mataram Juanita Rico quando ela vinha da casa de campo. Pela região dos Bulevares de Madrid, no centro de Madrid, pela área que vai de Marquês de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Gênova. Eles a esperaram lá e atiraram no grupo de socialistas que subia por ali, não é? E uma das vítimas foi Juanita Rico. Depois, Rafael Alberti chegaria a escrever uma composição para Juanita Rico. Então, é um fato histórico? Sim, totalmente histórico. Que duro, né? Ou seja, que tensão e que terrível que isso aconteça entre algo tão tremendo. Chegaram a matar um garoto de 15 anos chamado Jesus Hernandes, porque os falangistas também eram jovens. É que alguns eram literalmente crianças, né? Nessa situação que eu contava para explicar o que você me perguntou, nessa situação, como houve 11 assassinatos sem que houvesse resposta. Desde as fileiras do ABC, desde as páginas do ABC e de alguns outros jornais da direita conservadora. Instigava-se a Falange a tomar represálias. E, por exemplo, instigava-se.
Dizia-se que as siglas Falange Espanhola, que correspondem à Falange Espanhola, na verdade significavam Funerária Espanhola, porque eles passavam o dia inteiro em enterros, o que era verdade. José Antônio era conhecido em círculos de direita como Juan Simón, o Coveiro, que era figura de uma canção popular que se cantava, uma música que se cantava naquela época e tal, zombava-se da Falange, e também era chamado de franciscanismo espanhol, certo? Porque os franciscanos são conhecidos por serem uma ordem pacífica, que ama a natureza, os animais e os pobres, né? Então se tinha essa. Faziam essas piadas, digamos, essas brincadeiras sobre a Falange, porque a Falange não respondia aos assassinatos. A partir de junho de 1934, sim, e há declarações. De José Antônio Primo de Oliveira, ao decidir responder. Não, na verdade, José Antônio, como eu disse, por sua oposição a esse tipo de represálias, foi contestado dentro do partido. Houve muita gente que ficou contra ele. E o que ele fez foi se abster de participar das atividades do que se chamava de Falange de Sangue. Mas não deu ordem nenhuma de nenhuma represália. Sabe-se que posteriormente ele até impediu que assassinassem Largo Caballero, que estava visitando sua esposa em um hospital porque ela estava muito doente. E havia um plano de alguns falangistas em conivência com o médico para, aproveitando a visita de Largo Caballero, matá-lo. Largo Caballero, logicamente, sempre ia escoltado por pistoleiros, por socialistas, e era difícil acabar com ele, não é? Sim, seria um tiroteio, mas... Claro, em um hospital onde ele ia entrar sozinho para ver a esposa, era muito mais fácil fazer isso. José Antônio conteve a represália e proibiu totalmente que fizessem isso. Pois seria, enfim, um ato de terrorismo absolutamente execrável, não é? Aproveitar que ele vai ver a esposa no hospital nessas condições, não é? Sim, José Antônio nunca autorizou represálias, embora tenha havido um momento em que ele ignorou a situação. Enfim, ele precisou permitir e consentir, pois a Falange sofria ações terroristas constantes. É preciso dizer também que José Antônio, na Rua Altamirano, em Madrid, no bairro de Argüelles, uma rua que desemboca na Rua Princesa, bem perto dali, ele também foi alvo de tiros por pistoleiros. Nunca ficou claro se eram socialistas ou anarquistas. Para matá-lo, José Antônio saiu do carro. José Antônio estava armado, saiu do carro e trocou tiros com eles, conseguindo colocá-los em fuga. Mas quero dizer que também tentaram matá-lo, ou seja, não era só com os militantes de base, por assim dizer. Tudo isso é muito bem contado por um agiógrafo de José Antônio, que é Felipe Ximenes, ou melhor, Felipe Ximenes de Sandoval. Mas ele também conta isso em Homens Made in Moscow. Henrique Castro Delgado, que era um dos principais dirigentes do Partido Comunista da Espanha. Ou seja, são fatos comprovados. Como era a atmosfera? O clima de terror e violência política na Espanha naquela época? Sim, dos dois lados, porém de forma desigual e com responsabilidades distintas. Ok, entendo perfeitamente. Então, qual é a relação entre a Falange e o General Francisco? Porque, claro... Franco, sim. Sim, Francisco Franco Bahamonde, antes de abordar a relação entre a Falange e Franco, isso também me interessa. Como foi possível que o Bando Nacional vencesse a guerra, quando na verdade há uma frase de Indalécio Prieto que diz: mesmo que a vossa coragem se tornasse lendária, jamais poderiam vencer. Eles não tinham indústria, não tinham agricultura, não tinham nada, e ainda assim acabaram vencendo. A que você acha que tudo isso se deveu? Vou começar pelo que disse José Antônio. Vamos começar. Bom, né? Franco não era falangista? Portanto, sua obra política tem só relativamente a ver com a Falange. A parte mais social do regime de Franco, né? Sim, está permeada por um sentido ideológico falangista e, de fato, ele sempre utilizava os falangistas nos ministérios de caráter mais social, né? Tudo relacionado a seguros sociais, Ministério do Trabalho e Ministério da Habitação. Tudo isso normalmente esteve nas mãos dos falangistas. Foi inspirado pela doutrina social da Falange, né? Mas, né, Franco não era falangista, nunca foi. Era um homem conservador, né? Monarquista, católico e, acima de tudo, militar. Talvez essas sejam suas principais características. José Antônio, por outro lado, não era conservador. Tinha um enorme respeito pelo exército, mas tinha muitas dúvidas sobre a capacidade política dos militares. Ele disse isso em muitas ocasiões. E seu relacionamento com Franco foi muito pequeno.
Ele tem uma carta que escreve para Franco em 1934, né? Solicitando ao exército uma ação preventiva, porque a Espanha está indo por um caminho revolucionário que vai terminar muito mal, e o que ele pretende é evitar que termine mal justamente. Mas Franco não dá atenção ao que José Antônio escreve para ele. E depois eles se encontram em janeiro de 1936. Eles se encontram pessoalmente na casa... Não, eles se encontram na casa de Serrano Suñer. Ramon Serrano Suñer, que após a guerra foi ministro do interior e depois de relações exteriores com Franco. Serrano Suñer, né? Cunhado do Franco. Ele era casado com uma irmã da esposa do Franco, e ao mesmo tempo que era cunhado do Franco, era o amigo íntimo do José Antônio. Eles tinham estudado juntos, depois estiveram no parlamento juntos, e eram amigos muito próximos, né? Por essa razão, eles se reúnem na casa do Serrano, que tem interesse em que eles se conheçam. Mas José Antônio fica com uma má impressão do Franco. Por quê? Pois porque José Antônio insiste para que Franco, e em geral os militares, mas especialmente neste caso o Franco, deem um golpe preventivo. Que deem um golpe justamente para evitar uma guerra, para evitar que a esquerda revolucionária tome o poder. Ele é o único que percebe e anuncia cedo que a sociedade espanhola seguirá esse rumo. Que as 30 de fevereiro, de um jeito ou de outro, seriam vencidas pela esquerda. Como sabemos, elas venceram de um jeito ruim. Tudo isso deve ser evitado e impedido. E quando ele pede a Franco que faça algo como militar, Franco desvia do assunto. Franco não quer falar sobre o assunto e se dedica então a falar de questões militares. A falar especificamente sobre a excelência de um canhão francês de infantaria de 75 mm, ou seja, não tem relação com o assunto, né? Por isso, José Antônio fica com uma má impressão de Franco. Ele fala para Serrano, meu pai que tinha sido Miguel Primo de Rivera, né? O general que falou em 23 em Barcelona, meu pai, com todos os seus defeitos, era um homem humano e era um homem, enfim, estimável e tal e coisa. Ele diz... Com esse pessoal, não vamos chegar a lugar nenhum. Tirou uma má imagem de... É a única vez que se vê. E uma coisa, pelo que entendi, me corrija se eu estiver errado, Fernando, que Franco evita até o último momento se rebelar. Até. Ou seja, ele não queria fazer parte de uma guerra, ele não queria atravessar porque ele estava na África, ele não queria um conflito civil sob nenhuma circunstância. Isso é verdade? Absolutamente Franco. Para dizer, eu já disse isso em alguma ocasião, mas Franco é o último a se rebelar na Espanha. Aqui todos já se rebelaram. Ele diz: Sanjurjo se rebelou. Todos se rebelaram antes dele. Os socialistas, os comunistas, os anarquistas. Sanjurjo. Aqui todo mundo já tinha se rebelado. A Falange, os carlistas, a Renovação Espanhola e outras forças políticas tinham planos de rebelião, exceto a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, todas as demais, sem exceção. Por que havia tanto medo de Franco, até dentro do exército? Como viam ele rebelado? Precisamos de você, porque há socialistas dizendo para ter cuidado com Francisco Franco. Sim, porque com Franco. Era como o general mais temido por uns e admirado por outros. Porque que ele é a figura central de toda a guerra? Porque é o militar mais prestigiado, um herói de guerra. É que Franco tem praticamente todas as suas promoções por méritos de guerra, exceto uma promoção. Tenente-coronel é designado para comandar a legião, pois é necessário um tenente-coronel à frente da bandeira da legião. O resto pode ser que haja mais algum, mas enfim, quase todos são promoções por méritos de guerra. Ou seja, era um homem com um prestígio enorme no exército, era um homem de uma coragem pessoal tremenda. Franco. Isso é contado por Arturo Barea, que é comunista, não é suspeito, em sua trilogia A Forja de um Rebelde. Ele relata sobre Franco na África. O próprio Franco dizia: eu não me explicaria sem a África, certo? Franco espalhava o medo no inimigo, nos mouros. Lá vem Franco era um grito de terror para os mouros. Já para os espanhóis que lutavam no norte da África, era uma razão para resistir em situações desesperadoras. O fato de que Francisco Franco viesse, Franco no combate se mantinha com uma frieza extraordinária, inabalável, e sua coragem, como eu disse, era universalmente reconhecida.
Veja tudo o que caiu nessas últimas décadas contra Francisco Franco, de todo tipo. Ninguém nunca negou a ele sua coragem, especialmente em combate. Até agora ninguém negou a coragem dele em combate, embora tudo possa mudar, dado nosso contexto. Isso era amplamente reconhecido. E Arturo Barea conta um episódio em que um soldado queria matar Franco pelas costas em um combate, um soldado espanhol. Por quê? Bem, porque os militares mais corajosos, como no caso de Franco, também lideravam eles mesmos os ataques. Eles não mandavam outros morrer e ficavam atrás, certo? Os tenentes e capitães lideravam os ataques e Franco liderava esse ataque. E claro, os soldados que tinham um oficial particularmente corajoso no comando sabiam que tinham mais chances do que ninguém de morrer, porque fariam mais assaltos e seriam mais diretos. Bem, então, um soldado tenta matar Franco, e quando vai atirar nele pelas costas, por algum motivo, Franco se vira para ele. Quem conta isso é Arturo Barea, repito. E esse soldado ficou absolutamente imóvel, incapaz de atirar em Franco. Franco simplesmente se recusou Ele se limitou, simplesmente a olhar para ele. E diziam que o olhar daquele Franco era um olhar que gelava o sangue. Ou seja, ninguém se atrevia a fazer nada. Há um filme francês de 1935, se não me engano, chamado A Bandeira. O filme é francês e é um filme magnífico sobre a Legião Espanhola, o que é muito curioso, porque eles têm uma legião, a Legião Estrangeira Francesa. Mas o filme não é sobre a Legião Francesa, e sim sobre a Legião Espanhola. E nesse filme é retratada uma cena em que um soldado vai matar um oficial. Mas ele vai matá-lo, não em combate, mas sim pelas ruas de uma cidade marroquina. À noite ele espera até que termine, de estar em um bar, em uma espécie de bar, de boteco e tal. E espera todo mundo ir embora. E o soldado fica, porque quer matar o oficial, ele é o último a ficar. E o oficial, sabendo que o soldado quer matá-lo, também espera. Até todos irem embora. Em certo momento o oficial também sai. E então o soldado o segue pelo caminho até o quartel. Ele o segue de perto, pensando se deve matá-lo ou não. No final, ele não tem coragem de matá-lo. Ao chegarem ao quartel, o oficial pergunta: "O que você quer?" Estou citando de memória. Vi isso há muitos anos. Posso me enganar em algum detalhe, mas enfim, a ideia é essa. O que você quer? Preso? Ele diz: 2 vezes preso. Diz: a primeira por dizer que ia me matar e a segunda por... Não fazer isso. E é um remédio, digamos. É uma situação análoga à que acabei de descrever. Franco era reconhecido por sua valentia e grande prestígio no exército. Não era apenas coragem pessoal ou grandes carências formativas que por vezes havia. Os militares espanhóis eram mais cultos do que normalmente se reconhece até mesmo naquela época. Mas enfim, era o prestígio que ele tinha no exército. Ele também foi chefe do Estado-Maior e dirigiu operações desde Madrid nas Astúrias durante a Revolução de Outubro de 1934, quando a esquerda como um todo se levanta contra a República, porque é a esquerda que se levanta contra a República. E Franco, de fato, como você bem disse, não quer se rebelar. Franco chega a alertar até mesmo Azanha, dizendo a ele que ou ele detém a deriva revolucionária do país, ou algo está sendo preparado contra o governo. De certa forma, ele avisa Azanha. Sim, que os militares não estão nada satisfeitos com o que está acontecendo. Nem os militares, nem metade da Espanha. Que é insuportável, que eles não aguentam. Assassinatos políticos frequentes de oficiais militares por milícias armadas de esquerda. Ataques às igrejas por dezenas e centenas. Queima de igrejas. Agressões permanentes aos católicos, aos sacerdotes, etc. Franco alerta Azanha sobre isso e Franco continua sem se juntar. Na verdade, ele não participa da conspiração para o golpe de Estado, e Franco continua sem aderir a ela. Até que recebe a notícia do assassinato de José Calvo Sotelo, que era de fato o chefe da oposição nas cortes. Em 13 de julho de 1936, 5 dias antes. Até então, Franco não havia se rebelado. Porque existe o risco, através de um golpe de Estado, de que aquilo desemboque em uma guerra civil. Franco acredita que isso acabará em guerra civil. Por isso não quer se juntar. Mas ele percebe que em certo momento não há outra saída e por isso se rebela. Então, o lado nacional se rebela. Sanjurjo e Emílio Mola, não é?
e um monte de generais a mais contra a democrática, como querem nos fazer acreditar, que você já explicou que não era a Segunda República. Você poderia citá-la para mim. É importante dizer uma coisa. Um dos maiores mitos e falácias sobre os quais você perguntou no início. Justamente essa interpretação, não apenas abusiva, mas absolutamente falsa, entre democracia e Segunda República. A Segunda República não trouxe a democracia para a Espanha. O sistema anterior era democrático, exceto pelo período de Primo de Rivera. É um sistema democrático. Desde 1890. Na Espanha existe uma lei que é introduzida, que é incorporada à Constituição de 1876, que, digamos, é aprovada. Desculpe, não me lembrava da palavra. Sufrágio universal, claro, masculino, como em todo lugar na época. Assim, na Espanha existe uma democracia já há muito tempo, compreendida naquele contexto. Ou seja, não é a Segunda República que traz a democracia. A República é, pelo contrário, em muitos aspectos, um sistema limitador da democracia. Havia uma censura feroz, absolutamente feroz. Havia jornais que saíam literalmente em branco, só com anúncios, somente com a parte da publicidade onde estavam, e ainda por cima estava escrito visado pela censura. Não era permitido publicar jornais que tivessem opiniões diferentes. Bem, amparados na ideia de que não se podia ferir a República. E depois havia uma lei, na verdade duas, uma lei de defesa da República, que foi aprovada em 1933. Depois a Lei de Ordem Pública, que é uma lei que permite ao governo agir de forma discricionária. À margem dos tribunais, não é propriamente um Estado de direito, à margem dos tribunais. E de fato, na Espanha, durante o período de paz da República, não estou falando da guerra, não me refiro à guerra durante o período de paz. Na Espanha existem 4 campos de concentração, o que é algo muito pouco conhecido. Um campo de concentração em Burgos, outro campo de concentração em Alcalá de Henares, outro em Puerto de Santa Maria e outro na ilha de Annobón. Annobón era uma ilha pertencente ao território espanhol da Guiné, na África Equatorial. Uma ilha que é muito distante e uma ilha que estava abandonada por Deus, como se costuma dizer. Bem, para esses campos de concentração, iam pessoas que eram condenadas de forma preventiva, porque era aplicada uma lei que não é de Franco, como muita gente diz. Continuam dizendo que é a lei de 1933 dos vadios e malfeitores. Essa lei não é de Franco, essa lei é de Zanha. Bem, de acordo com a lei, jurava que... Essa lei era de Franco. Outro mito, claro. É uma lei que foi aprovada por Izanha, o governo Izanha. E não só foi aprovada pelo governo Izanha. Calcula-se que cerca de 4.000 espanhóis foram enviados de forma discricionária, arbitrária, para campos de concentração. E com base nessa lei de vagos e malandros, por quê? Que tipo de espanhóis eram? Bem, por exemplo, alcoólatras, cafetões, o que se chamava de cafetões, pessoas envolvidas no mundo da prostituição, ou enfim, do submundo, entre os quais havia, aliás, um número significativo de homossexuais. Ou seja, eles também eram colocados em campos de concentração. E o que hoje chamaríamos de pessoas que estavam previstas em lei como vagabundos e desempregados de longa duração, alguém que não tinha, como se dizia na época, nem ofício nem benefício. Conhecidos. Durante a Segunda República eram enviados a campos de concentração. Por exemplo, o problema e o fracasso da República. Isso ocorreu porque não foi uma república democrática nem para todos os espanhóis, mas apenas para republicanos. Santos Juliá, que é um historiador que faleceu recentemente, muito ligado ao Partido Socialista Operário Espanhol, não é um franquista perigoso nem nada parecido. Santos Juliá diz que os republicanos se sentiam legitimados para governar a república independentemente do que dissessem as urnas. Por isso, quando a direita vence as eleições em 19 de novembro de 1933, a esquerda não permite que a direita governe. Por isso se rebelam e fazem de tudo para evitar o governo de direita. Inclusive pedem que as eleições sejam repetidas. Veja só por que pedem a repetição das eleições. Porque a lei eleitoral é injusta, diz a esquerda, e é uma lei eleitoral que eles mesmos tinham feito. Claro, mas isso é literalmente assim. Alcalá Zamora relata isso em suas memórias. E quando Alcalá Zamora não lhes dá ouvidos e diz que não vai dissolver as cortes nem convocar eleições, pois já há maioria no parlamento para formar governo.
Então é quando eles partem para a rebelião em outubro de 34. Dizem, sim, pelo bem, então vai ser pelo mal. O problema da república era o sentido patrimonial dela. A república era deles, e portanto ninguém mais podia governar a república se não fossem os partidos republicanos de esquerda. Essa é uma das causas, e talvez a causa última, fundamental de toda essa história. Por isso eu digo que é preciso separar muito profundamente a ideia democrática da ideia republicana. Não é a mesma coisa. E como eu disse, em muitos aspectos a república foi uma limitação das liberdades democráticas, e em muitos casos até mesmo no que diz respeito à liberdade de expressão. Como dissemos, através da imprensa ou através de manifestações públicas que eram proibidas na fase final da Segunda República. Após as eleições de fevereiro de 36, o fechamento e encerramento sistemáticos dos meios de imprensa que não eram da Frente Popular, digamos de direita genericamente falando, e o fechamento de sedes políticas. De todos os partidos fora da Frente Popular, essa era a situação? Por isso essa identificação é absolutamente falsa. Não é como a Soé. Democracia não deve ser confundida com república, com os outros, rebeldes ou nacionais. Mas também não com a Segunda República, nem com o lado republicano na Guerra Civil. Entendo perfeitamente. Agora me interessa entrar um pouco no tema da guerra. Que frase Indalécio Preto do lado rebelde disse? E como? Tudo acabou ao contrário. Por quê? Quais as causas? Quais foram as causas? Em agosto de 36, no dia 8 de agosto, 20 dias após a sublevação, na Rádio Madre, Indalécio Preto se dirige ao seu público, como é natural, dizendo que os sublevados não têm nenhuma chance de vencer. Ele faz um panorama da situação e diz, em uma guerra moderna, o fundamental é a indústria, né? Toda ela está do nosso lado. E isso é verdade. Madrid, Barcelona, Valência, Biscaia, Astúrias. Fiquei do lado da frente. Além disso, Como era o governo da Espanha, a continuação do governo da Espanha, eles tinham o reconhecimento internacional. Os outros tinham que buscar reconhecimento em outros países, claro. Mas eles tinham o reconhecimento internacional. Além disso, tinham a melhor agricultura. É verdade que a agricultura extensiva de cereais estava mesmo em Castela, principalmente. A zona nacional, mas a agricultura mais produtiva. As hortas estavam na zona da Frente Popular. Eles tinham o Banco da Espanha, o que é crucial, porque o Banco da Espanha tinha as quartas maiores reservas de ouro do mundo. Principalmente devido aos lucros obtidos com o comércio durante a Primeira Guerra Mundial. E em geral eram privados, claro. Ele tinha tudo e ainda controlava a maior parte do exército. Muita gente não sabe que quase todos os generais ficaram do lado da República, não com os nacionalistas. Os nacionalistas se rebelaram, principalmente oficiais. Quanto mais descemos na hierarquia dos oficiais, mais eles se rebelavam. Ou seja, começamos por alferes, tenente, capitão, comandante, tenente-coronel, coronel. Havia mais tenentes que capitães, mais capitães que comandantes, mais comandantes que tenentes-coronéis, mais tenentes-coronéis que coronéis e muitos mais coronéis que generais. A maioria dos generais ficou do lado do governo, mas a Guarda Civil também ficou. Calcula-se que em 52% do lado do governo. E a Guarda Civil foi fundamental para o fracasso do golpe, porque o golpe fracassou nos lugares onde as milícias se mobilizaram. Tudo isso é outro mito, mas a Guarda Civil não aderiu à rebelião. Cidade por cidade. A Guarda Civil foi decisiva para mostrar de que lado estava o poder, quem vencia, certo? Eles tinham a maior parte da República, da aviação e da marinha, e o exército estava dividido ao meio. Quanto aos efetivos, eles tinham tudo. Os rebeldes, logo conhecidos como os nacionais, só tinham uma carta na manga. E era o exército da África, aproximadamente uns 32 mil homens, que eram as melhores unidades do exército espanhol. Claro. Sim, porque eram os que tinham mais experiência, já tinham lutado, ou seja, eram os guerreiros. Os legionários e os regulares. Milan Astray ficou com Franco o tempo todo, certo? O que ocorre é que Milan Astray já não era o mesmo Milan Astray. de décadas antes. Podemos dizer, né? Ele estava aposentado, depois foi empregado em trabalhos de propaganda. Não lidera um comando de tropas durante a guerra. Mas sim, de fato, né? Pois temos a legião e os regulares, ou seja, as melhores unidades do exército espanhol. De longe. Era a única carta que eles tinham de verdade, mas estavam no norte da África.
Até que ponto isso poderia influenciar nos acontecimentos gerais só se eles desembarcassem na península? Era a única possibilidade. Passar pelo estreito. Como passar pelo estreito quando a maior parte da marinha está nas mãos do governo? Como? Bem, através de uma ponte aérea, que realmente aconteceu. Franco criou a primeira ponte aérea do mundo. Que é algo sobre o qual também não se fala muito. Ou seja, Há um mito que diz que sem os nazistas e sem os fascistas italianos, Franco nunca teria conseguido atravessar. Que foram eles que forneceram tudo e que o sucesso da campanha dos rebeldes se deveu à ajuda internacional. Apenas Franco, com seus próprios recursos, atravessou o estreito. as primeiras unidades atravessam sem absolutamente nenhuma ajuda de ninguém. Atravessam por seus próprios meios. Posteriormente, juntam-se a ele aviões de transporte alemães e italianos que ajudam. Devemos considerar que a travessia do estreito ocorre entre julho e outubro, com unidades passando ainda em outubro. Mas salvar a situação acontece sem ajuda. Nenhuma ainda. O comboio da Vitória ocorreu em 5 de agosto e foi uma operação ousada para transportar muitas tropas. Até então eles passavam aos poucos. E são com meios espanhóis, ou seja, esse também é um dos grandes mitos. Ou seja, Qual é o dia exato em que se declara a guerra? ela estoura no norte da África em 17 de julho à tarde, em Melilla. A movimentação de tropas no Saara, especialmente em rios Capapé desde o dia 16, são irrelevantes, sem impacto e geralmente ignorados pela história, mas existem e ocorrem até no dia 16. O dia 17 é quando realmente começa a sublevação no norte da África, e se generaliza. E por isso o dia 18 de julho é sempre considerado como o dia do início da guerra. Uma declaração de guerra? Não há uma declaração, porque é uma sublevação. O que acontece é que na maior parte das guarnições da Espanha, os militares se pronunciam de um lado ou de outro. Há muitos que ficam em dúvida. Isso também será uma das causas do fracasso do golpe em muitos lugares. E há outros que se lançam resolutamente à rebelião. Alguns participaram diretamente da conspiração, outros se uniram no final, ou que são notificados até mesmo quando a sublevação já ocorreu. Então, tendo o panorama que tinham, como essa vitória acontece? Todos sabem que no fim o lado republicano perdeu a guerra. Por que perderam, se tudo estava a seu favor? Pois porque não souberam aproveitar os recursos que tinham, simplesmente. Uns tiraram petróleo, por assim dizer, debaixo das pedras, e os outros, por outro lado, desperdiçaram a enorme vantagem que tinham. Essa é uma das causas principais. A outra é a divisão em uma zona e unidade na outra. Na zona republicana, na zona da Frente Popular, era enormemente heterogênea. Temos que fazer um resumo muito curto do assunto, o mais breve possível. Temos os republicanos de esquerda, grupo de Azania, podemos dizer. Por um lado, temos o Partido Socialista, por sua vez, dividido em 2 grandes grupos, embora na verdade fossem quase 3, mas enfim, em 2 grandes grupos. Um menor, os reformistas, e outro maior, os revolucionários, os bolchevizados. Temos 2 forças comunistas, Partido Comunista da Espanha e Partido Operário de Unificação Marxista. Uma delas é o Partido Comunista da Espanha, obediente a Moscou, ortodoxa, digamos, em relação ao seu marxismo pró-soviético, e uma força bolchevique, o Partido Operário de Unificação Marxista, mas que era contrário a Moscou. Ou seja, comunistas heterodoxos, para nos entendermos. Há também anarquistas, anarcossindicalistas, nacionalistas bascos, nacionalistas catalães e 2 grupos. Veja só, os nacionalistas bascos, por exemplo, são muito religiosos, são extremamente conservadores e são racistas, e estão junto com os anarquistas e os comunistas. Ou seja, imagine o cenário. O nacionalismo catalão, por sua vez, está dividido em 2 grandes grupos. Há 2 grupos, a Liga Regionalista conservadora e a esquerda republicana. Bom, a Liga Regionalista fica do lado do Franco, até certo ponto, e em grande parte o Partido Nacionalista Vasco também, viu? Até tal ponto que o primeiro serviço de informação que existe na Espanha Nacional, se chama Serviço de Informação do Norte da Espanha e é o Serviço de Informação do Norte da Espanha. Financiado por Francesc Cambó, chefe da Liga Regionalista catalanista. E no Partido Nacionalista Vasco, há muitos, uma grande parte do Partido Nacionalista Vasco também fica do lado do Franco, em Álava e em Navarra, porque... Eles não queriam uma revolução marxista? Isso
É o que aconteceria hoje em dia se houver possíveis independências é que acabariam se matando. Entre eles, porque tem o Bildu e tem o Partido Nacionalista Vasco, que veja bem, o que eles têm a ver um com o outro, mas enfim, isso é outro assunto completamente diferente. Desculpa, mas tem muito a ver mesmo, né? Então, claro, as tensões são enormes. Uns defendem comunismo libertário, outros preferem sociedade sindicalista. Além disso, a Confederação Nacional do Trabalho tinha acabado, em maio de 36, de realizar seu Congresso Confederal em Zaragoza, onde apresentou sua visão do mundo futuro. É muito interessante realmente do ponto de vista histórico. Os outros queriam uma revolução bolchevique, mas a serviço de Moscou. Os outros, por outro lado, queriam uma revolução bolchevique. Enfrentando Moscou sem relação e o Partido Socialista, por sua vez, dividido. Os outros eram republicanos burgueses. Enfim, não tinham nada a ver uns com os outros. E do outro lado, né, o lado nacional, se havia uma unidade e... Qual era a unidade? O que unia esse lado? Olha, em princípio, a necessidade de sobreviver. Eram quase todos Cristãos católicos, né? Sim, mas... os que se rebelam fazem isso. Porque, como um historiador como Stanley Payne disse, chega um momento em que eles percebem que é mais perigoso não se rebelar do que fazer. Então eles se rebelam. Porque eles veem, não é? Já que as coisas em que eles acreditam ou as coisas que eles querem estão em perigo. As vidas deles estão em perigo. Assim, eles acabam apoiando a rebelião militar quando o golpe fracassa e vira guerra civil. Do outro lado, encontramos os monarquistas alfonsinos, digamos, partidários de Afonso XIII, que depois, mais tarde, é onde o franquismo vai se dividir, entre joanistas, que apoiam Dom Juan, e carlistas, que apoiam Juan Carlos. Há carlistas tradicionalistas que também têm uma ideia monárquica em sua origem. Logicamente, o que acontece é que acabaram de morrer quase sucessivamente seus dois últimos pretendentes e eles não sabem muito bem para onde ir nesse sentido. Eles estão aí, e também são muito diferentes, em princípio, diferentes dos monarquistas alfonsinos, e tem uma disputa dinástica entre eles. Ou seja, esse também é um fato importante. Para os carlistas, o essencial é a visão católica não apenas da política, mas da vida. Os conservadores, de modo geral, a grande massa da zona nacional que se identificava com a Confederação Espanhola de Direitas Autônomas, estão de acordo com a posição que tinha Gil Robles, uma base muito forte, também o Bloco Nacional de Calvo Sotelo. E há um grupo que é o falangista, o grupo que vem da Falange, que originalmente é muito pequeno, porque a Falange é um partido que não consegue representação parlamentar. Em fevereiro de 36, José Antônio já havia sido deputado de 33 a 36 nas Cortes. Ele tinha sido pela candidatura da União Monárquica, embora não fosse monarquista, mas se apresentou por essa candidatura. Em 36, ele lidera a Falange como chefe nacional, mas não é eleito deputado. Quem? A Falange é muito pequena até então, mas a partir de fevereiro de 36, a Falange começa a crescer com uma força enorme. Por quê? Como já dissemos, é a única força combativa e a situação da sociedade é tão tensa, tão violenta, que principalmente a direita. Grupos de direita veem na Falange a única possibilidade de enfrentar a violência generalizada e desenfreada da esquerda. Então a Falange começa a crescer com muita força já a partir de fevereiro de 36, mas depois do início da guerra, em julho de 36, a Falange se torna a força mais atraente de toda a zona nacional. Por quê? Porque é uma força muito dinâmica e jovem, e portanto adequada ao contexto de guerra. Porque é uma força muito combativa e também muito adequada ao contexto de guerra. E porque é uma força. Ela é vista como a força mais moderna? É uma força que está relacionada com outros grupos que estão triunfando na Europa, de caráter, digamos hoje, de caráter fascista. Para nos entendermos, a Falange se diz não fascista, assim como José Antônio afirma que não é um partido fascista. Mas enfim, que tem uma relação, digamos, com as forças que naquele momento estão em ascensão na Europa e que em muitos lugares estão triunfando. E é a força mais atraente de toda a Espanha nacional. De fato, o número de voluntários que se alistam nas unidades da Falange é o mais alto de todos da guerra, dos dois lados, de todos da guerra. Os carlistas também têm um grande número de voluntários, mas o número de voluntários que a Falange fornece é maior, pelas razões já expostas. Bem, todos esses grupos, que também têm diferenças entre eles na zona nacional, foram capazes, com alguns confrontos ocasionais, mas muito marginais, de se unir em torno da necessidade de vencer a guerra.
E uma vez que a guerra seja vencida, depois veremos como deve ser o Estado que saia vitorioso da guerra. Mas É preciso vencer a guerra, e isso é o mais importante. Do outro lado, porém, não se tinha essa ideia, nem de longe. Na verdade, havia dois grandes grupos, por assim dizer. Os que queriam primeiro vencer a guerra e depois se ocupar da política uma vez alcançada a vitória. E os que, pelo contrário, queriam fazer a revolução primeiro e depois vencer a guerra. Segundo, isso parece um absurdo. Você não vai se dedicar à revolução, mas sim a uma guerra. Sim. No plano teórico não é tão absurdo. Por quê? Bem, porque se a revolução é superior ao mundo que está sendo destruído, vamos chamá-lo genericamente de capitalismo, para nos entendermos. Se o socialismo é superior ao capitalismo, então quanto antes chegarmos ao socialismo, melhor, porque alcançaremos superioridade sobre o mundo capitalista. Bem, isso na teoria poderia ser, entre aspas, verossímil, mas na prática, claro, foi um desastre absoluto. Então, na zona da Frente Popular, na zona republicana, o que se instaurou foi um caos em todos os aspectos que custou muito às autoridades para controlar posteriormente. E durante os primeiros meses de guerra, o que caracterizou, e na verdade durante a maior parte da guerra, em grande medida a zona republicana, foi a desordem, o caos. Enfim, tinha todo um aspecto verdadeiramente tumultuado, por assim dizer. Essas foram as principais razões da derrota. Poderia dizer que praticamente a derrota veio pelas divisões das esquerdas, de dentro. Eles nem se suportavam. Pelo que sei, houve até conflitos entre os republicanos. Como já dissemos, houve duas guerras civis no lado republicano. Antes das duas guerras civis, a primeira em maio de 37, ocorriam apenas confrontos entre grupos chamados antifascistas. Até janeiro de 37, ou seja, durante 6 meses, calcula-se que cerca de 400 militantes antifascistas morreram nas mãos uns dos outros. E eram anarquistas e comunistas, socialistas e anarquistas, anarquistas e socialistas, entre eles, se matando. Esquerdistas também, membros da esquerda republicana e anarquistas e comunistas também. E Luís Companys também matou muitos na Catalunha. Ele presidiu a Catalunha, a Generalitat, e teve mas esse confronto até janeiro de 37, onde ainda não havia um confronto aberto entre duas forças, entre os grupos da esquerda, ainda não era aberto. E estamos falando de cerca de 400 assassinatos. A partir daí, ocorrem duas guerras civis. Maio de 37 em Barcelona e março de 39 em Madrid. Duas guerras civis paralelas envolvendo grupos de esquerda e autodenominados antifascistas. Ou seja, as matanças entre eles foram permanentes. Mas isso já acontecia antes da Guerra Civil também. Na primavera de 36, os confrontos entre setores do Partido Socialista Obreiro Espanhol, do próprio partido, eram extremamente frequentes e, em alguns casos, terminavam em morte. Indalécio Prieto, se não me engano, teve que fugir correndo de um comício porque os socialistas radicais, os do Largo Caballero, queriam matá-lo. E então ele criou um grupo chamado La Motorizada, para protegê-lo fundamentalmente de outros socialistas. Ou seja, tal era o grau de divisão que havia entre eles. Incrível mesmo. O que me surpreende é como nos contam uma história tão distorcida. Quando, na verdade, você não parou de apresentar dados, livros, autores de um lado e de outro. E realmente me impressiona como nós nos deixamos enganar como sociedade. Portanto, a lei da memória histórica, como você a definiria? Você acha que é uma tentativa de manipular o que realmente aconteceu? Para assim ganhar uma narrativa e manter a sociedade submetida ao que eles consideram correto? Não sei como definir isso. Como você definiria a lei da memória histórica? Olha, para começar, por assim dizer, é uma vingança, fruto de um ressentimento. Ou seja, eles não podem voltar atrás no relógio da história, literalmente, e o que fazem é tentar vencê-la nos papéis, por assim dizer. É exatamente isso que eles tentam fazer. Exemplo disso são as leis da memória histórica e democrática e o que ocorre no Vale dos Caídos. Ou seja, isso é assim mesmo. Mas, além disso, é inadmissível que um parlamento legisle sobre um assunto histórico dizendo o que é verdade e o que é mentira. Em que acreditar e em que não acreditar. E, além disso, que imponha multas por expressar opiniões sobre a história. Isso é loucura, né? Coreia do Norte, totalitarismo. Mas, além disso, essa monstruosidade, que é absolutamente inadmissível, está sendo realizada.
Aqueles que justamente protagonizaram mais ataques contra a legalidade, a esquerda espanhola. Ou seja, concretamente, a Lei da Memória Histórica é uma lei do Partido Socialista Obreiro Espanhol, certo? Sim, é uma Partido Socialista. protagonista principal nas causas. A guerra, segundo você me conta... Claro. Veja, tanto que Madariaga, republicano, será citado novamente. Salvador de Madariaga escreveu que sem uma guerra civil dentro do Partido Socialista Obreiro Espanhol, não teria sido possível a Guerra Civil Espanhola. Uma causa fundamental da Guerra Civil Espanhola é a mudança do Partido Socialista Obreiro Espanhol no verão de 1933. O Partido Socialista Obreiro Espanhol é, nos primeiros governos republicanos, o principal apoio parlamentar desses governos e entra nesses governos. Em janeiro de 1933, ocorre o massacre de Casas Viejas. Casas Viejas é uma pequena localidade de Cádiz onde os anarquistas se rebelam e o governo Azanha dá a ordem de matar os revoltosos. Azanha pronuncia aquela célebre frase dos tiros na barriga. Uma frase que ele diz ao capitão da guarda de assalto da polícia republicana que tem que sufocar aquela rebelião. Bem, morrem. A rebelião é contida após várias mortes de camponeses anarquistas e de um policial. E então, ao ocorrer, digamos, um confronto brutal entre o anarquismo que já vinha de antes, de muito antes. Mas enfim, e o governo, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, que está no governo, que está sustentando o governo, nesse momento o governo se vê. O Partido Socialista Obreiro Espanhol tem que escolher entre a classe trabalhadora, digamos, e continuar apoiando o governo. O que o Partido Socialista Obreiro Espanhol faz? Manter a governabilidade, apoiar o governo ou optar pela luta armada. E o Partido Socialista Obreiro Espanhol opta pela luta armada. A culpa fundamental, sem nenhuma dúvida, é do Partido Socialista Obreiro Espanhol. Porque o Partido Socialista Obreiro Espanhol torna inviável o governo de Azanha, torna inviável a República. E não só tornará a República inviável, mas também se rebelará contra ela em outubro de 1934. Mencionei antes Santos Juliá. E Santos Juliá, que tem um livro magnífico, como dizia um historiador socialista, tem um livro magnífico que é Madrid, da Fecha Luta de Classes. Trata de toda a virada do Partido Socialista durante esses meses, e relata como a União Geral dos Trabalhadores está perdendo a batalha para a Confederação Nacional do Trabalho, a batalha pela filiação, a batalha pela militância. Cada vez mais operários em um centro dominado pelo socialismo. Cada vez mais pessoas da classe trabalhadora se filiam à Confederação Nacional do Trabalho, em detrimento da União Geral dos Trabalhadores, que é o sindicato do Partido Socialista Obreiro Espanhol, a Confederação Nacional do Trabalho Anarco-Sindicalista. Então, cada vez mais pessoas se filiam à Confederação Nacional do Trabalho em Madrid, em um centro básico e fundamental para a União Geral dos Trabalhadores. E então, o Partido Socialista Obreiro Espanhol tenta não perder essa militância através de um processo de radicalização, tenta não perder os trabalhadores através de um processo de bolchevização, de conversão, digamos, ao bolchevismo. Então, nesse sentido, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, claro que é protagonista principal da Guerra Civil. E como disse Madariaga, se não tivesse havido uma guerra civil dentro do Partido Socialista Obreiro Espanhol, um confronto permanente dentro do Partido Socialista Obreiro Espanhol, das duas almas do Partido Socialista Obreiro Espanhol, digamos, não teria sido possível a Guerra Civil Espanhola. Se o Partido Socialista Obreiro Espanhol tivesse mantido a lealdade, digamos, de apoio ao governo de Azanha, e não tivesse seguido pelo caminho revolucionário, é muito provável que a Guerra Civil não tivesse ocorrido. Em vez disso, o que faz é claro tudo isso, que normalmente é tirado do foco público. Tudo isso nos dá um balanço verdadeiramente desolador quanto à legitimidade do Partido Socialista Obreiro Espanhol para fazer uma lei de memória democrática. Além de que não pode fazê-la moralmente, intelectualmente, porque simplesmente não se pode impor a história. Além disso, o Partido Socialista Obreiro Espanhol é quem mais realizou golpes de Estado na Espanha. O Partido Socialista Obreiro Espanhol se rebelou em 1917 com a Confederação Nacional do Trabalho após greve de ferroviários em Valência. Enfim, organizam uma greve geral, mais diferente das greves gerais posteriores, que foram motivadas por questões trabalhistas ou econômicas. Não, a greve geral é uma greve política, é uma greve para tomar o poder. Isso é uma greve geral de verdade. Como disse, não é o que conhecemos depois. Partido Socialista Obreiro Espanhol. União Geral dos Trabalhadores e Confederação Nacional do Trabalho se rebelam. Em 1917, eles pedem a instauração, das Cortes Constituintes, portanto, a criação de uma nova Constituição, a abolição da monarquia e o socialismo em 1917.
Quando Primo de Rivera assume o poder por golpe de Estado, Partido Socialista Obreiro Espanhol e União Geral dos Trabalhadores colaboram com ele. Largo Caballero é secretário de Estado com Primo de Rivera e a União Geral dos Trabalhadores Socialista é o sindicato oficioso, digamos, da ditadura. Do ponto de vista socialista, a principal função era eliminar a influência da Confederação Nacional do Trabalho Principal Central da Espanha, e colabora com a ditadura. Mas é depois, em 1930, que o Partido Socialista Obreiro Espanhol participa no golpe de Estado dado pelos militares. Um golpe de Estado militar em Jaca, com o apoio das forças republicanas e do Partido Socialista Obreiro Espanhol. Um golpe que falha e acaba abruptamente, com fuzilamentos. Em 1930 e 1934, é o Partido Socialista Obreiro Espanhol que se levanta. Que legitimidade o Partido Socialista Obreiro Espanhol tem para ditar? Nenhuma lei de memória histórica que impeça falar de história, que impeça debater e discutir história, que impeça expor uma visão diferente da história. Por quê? Porque essa apologia ao golpe de Estado ou ao franquismo não são apenas bobagens. Falar sobre esses temas. Olha, eu repito, você não está legitimado porque você é quem mais usou a violência contra a legalidade e contra a legitimidade de um regime político. Ao longo da história contemporânea, ao longo do século XX, sem falar da participação do Partido Socialista Obreiro Espanhol em 23 de fevereiro, que foi uma participação primordial. Mas tudo bem, pode apostar que sim. Então, em relação ao tema da memória histórica e da Guerra Civil, o Partido Socialista Operário Espanhol não tem legitimidade para impor essa lei pelos conceitos já citados, porque a lei é inadmissível em si mesma, e porque o Partido Socialista Obreiro Espanhol é quem mais deveria se calar, justamente nesses aspectos. É impressionante como o Partido Socialista Obreiro Espanhol conseguiu dominar essa narrativa, e isso realmente me intriga muito. Qual é a sua opinião sobre o que está sendo feito? Como dá para reverter? Como isso pode ser revelado? A história não é como nos contaram, nem como estamos dizendo a você. Simplesmente tenha a liberdade de investigar por conta própria sobre o que aconteceu. Se você não entende de onde veio, é muito complicado saber para onde vai. De fato. E acima de tudo, olha, tem uma coisa que eu acho especialmente lamentável. E é que não podemos abordar a história, realmente. Não deveríamos abordar nenhuma atividade. Mas claro, em nenhum caso a história. Digamos como um confronto entre bons e maus, entre duas Espanhas, porque isso em si mesmo é o fracasso da nação. A nação precisa de unidade, não de divisão e não de fragmentação. E potencializar esse tipo de, digamos, de ideias é profundamente prejudicial. Eu venho de uma família, dos dois lados, com alguma exceção, viu? Que esteve em guerra. E eles estiveram no lado, como eles diziam, e assim como eles diziam, eu também digo, no lado vermelho, porque eles se denominavam vermelhos, sem nenhum problema. Na família, um dos meus avós era anarco-sindicalista, e do outro lado eram da União Geral dos Trabalhadores e, em alguns casos, do Partido Comunista. E eu, na minha família, desde pequeno, que era muito perguntador e, enfim, muito curioso, né? E continuo sendo assim. E bom, então eu perguntava na minha família o que tinha acontecido na guerra. E claro, de repente, em algum momento que eu não lembro, mas em algum momento alguém te fala sobre a guerra e você ouve falar da guerra. É como um mito que existe ali por trás. A guerra, ufa, que tempos tão difíceis, foi o grande acontecimento da geração dos meus avós e, de certa forma, dos meus pais também. E eles não queriam falar sobre a guerra, mas não queriam falar sobre a guerra. Não, porque teria sido especialmente desagradável, e de fato foi. Eles viveram isso em Madrid, que foi terrível, com grandes massacres, fome extrema e frio intenso nos invernos, sem aquecimento. Enfim, ninguém ignora o que pode ser uma guerra naquela época e tudo mais. Digo isso pela dificuldade de lidar com os inconvenientes. Era principalmente porque a guerra havia sido superada. Porque eles viviam na Espanha de Franco, tinham vivido com absoluta normalidade. No começo, com algum inconveniente. Uma tia minha, por exemplo, foi para a França e ficou internada em um campo de concentração. Outra tinha estado em Madrid e tinha sido perseguida pelas autoridades da Frente Popular, pelas milícias, etc. Algumas pessoas apoiavam Franco, mas a maioria estava do outro lado e passou por momentos difíceis. Mas não era por isso. Tinham entendido a importância de viver, conviver e evitar que a política prejudicasse as relações pessoais. Como acontece hoje na Espanha, em alguns lugares mais do que em outros. O caso da Catalunha exemplifica isso, mas de modo geral ocorreu em toda a Espanha. Esse tipo de lei busca nos dividir e colocar uns contra os outros.
Por que discutir assuntos de 90 anos atrás agora? Tudo bem falarmos de história, eu sou historiador e você pode imaginar que tenho uma grande vocação e tudo isso, mas temos que manter isso no campo da história, não devemos trazer para o campo político. A história não pode fazer parte do debate político. Se isso acontece, é porque ela se torna um instrumento, uma alavanca que certos setores usam para obter a hegemonia cultural. Para controlar a narrativa, o relato e o discurso, o que reforça seu poder. Essa é a razão. A que custo? Precisamos confrontar os outros? Isso é o mais terrível dessa questão. O que não se pode é impor um modelo, é impor uma versão. Eu sustento sobre determinados temas algumas ideias que acredito serem claras, e naturalmente admito que alguém pense diferente e confronte as ideias. É isso que é desejável. Ao longo da vida, mudei pontos de vista pessoais, históricos e ideológicos. Por causa do debate e de entender que outras pessoas também têm razão e também têm seus motivos. No momento eu estou revisando o primeiro livro que publiquei, um livro que não tem nada. Bem, tem a ver com isso, mas muito pouco, digamos, em alguns aspectos. Que é um livro sobre os bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro que se chama Europa sob os escombros. Foi meu primeiro livro, publicado em 2007-2008, se não me engano. Agora, 15 anos depois, estou revisando. Estou mudando, claro. Como poderia pensar hoje igual a 15 anos? Assim se constrói saber, conhecimento e ciência. Exatamente assim, revisando permanentemente as coisas que a gente acredita, o que a gente sabe, porque outros, além de nós mesmos, trouxeram novos elementos para a discussão e para o conhecimento. Como dizer que o assunto está encerrado e não será discutido? Nem todos os temas têm que estar abertos à discussão intelectual. Absolutamente todos. E eu digo isso sem exceções. Todos os temas têm que estar abertos. O problema desse tipo de lei é que são castradoras, é que são leis iníquas, que são leis malignas, que, como eu disse, nos dividem e nos colocam uns contra os outros. E além do que te contei sobre a família, sobre a minha família, né, esse tipo de superação da guerra. Quando eu estava no doutorado na Complutense, na virada do século, no começo do século em que estamos. Durante o doutorado na Complutense, queria pesquisar sobre a Guerra Civil Espanhola. Olha, você acredita que ninguém queria orientar uma tese sobre a Guerra Civil Espanhola? Então, ano 2001, ninguém queria orientar. Me diziam que isso, se não fosse pelo enfoque da memória histórica, não interessava a ninguém. Então começava a se tornar, digamos, oficial toda a questão da memória histórica. Mas lá pelo ano, estou percebendo que as datas me confundiram um pouco. Comecei mesmo em 2001, 2002, não em 97, 98. Ninguém queria ouvir sobre a Guerra Civil Espanhola. Sempre diziam, isso não interessa. No Departamento de História Contemporânea, repetiam que a Guerra Civil Espanhola não interessava. Até que descobriram o potencial ideológico da Guerra Civil Espanhola para estabelecer um discurso social, um discurso ideológico, um discurso de hegemonia cultural. E foi então que disseram, é por aqui, temos que seguir por aqui. José Maria Aznar, em 2002, condenou o levante de 18 de julho. Com isso, toda a direita se ajoelhou diante da versão da guerra da esquerda. E o resto, bem, nos foi dado por acréscimo. Esse é o mais difícil que existe hoje em dia. Por que a direita tradicional espanhola na democracia? Eu não considero que seja uma democracia, mas isso é um assunto completamente diferente. Ela se ajoelhou diante da esquerda. Por quê? Porque parece que a direita pede desculpas para a esquerda. Por existir, ser, pensar, não vejo sentido. Não entendo muito bem esse Partido Popular, nem o do Aznar. Não sabia que eles tinham pedido desculpas pelo levante. Como católica, penso que também teria reagido diante de perseguição, mortes e incêndios a conventos. Então, e aí? Você considera... Qual é o motivo? Qual você considera que é o motivo de fundo por trás dessa submissão à hegemonia cultural da esquerda por parte da direita? Vamos? A sublevação de 36 está justificada. O que é preciso evitar são os antecedentes que levaram a que a sublevação de 36 fosse inevitável e justificada. É isso que deve ser evitado. Essas situações de violência terrível, de injustiça, de questionamento da nação, etc. Se isso não for compreendido, que é o caso da direita espanhola, então se chega a conclusões erradas. Chega-se a um tipo de história no estilo cômico. Vila Sésamo, essas coisas boas e ruins,
Somos democratas, defendíamos república, liberdade e democracia. Veja só, não é? Se tivessem lutado por liberdade e democracia, teriam recebido apoio. Os britânicos, os franceses, os norte-americanos. Eles apoiaram vocês? Não, exceto os franceses, um pouco, por razões compreensíveis ideológicas. Quem apoiou vocês, senhores republicanos? O México, que é o país, por assim dizer, por excelência da maçonaria. México e a União Soviética. É que o apoio à Segunda República foi o apoio da União Soviética. Isso os retrata melhor do que nada. Ninguém quis apoiar a Segunda República. Quando o embaixador Ascarate chega a Londres, pouco depois do início da guerra, Winston Churchill, que era democrata, se recusa a apertar sua mão ao embaixador da Espanha. Ele retira a mão e murmura: "Blood, blood, blood, sangue, sangue, sangue", porque estavam ocorrendo os grandes massacres na zona da Frente Popular na Espanha. Bem, a direita. Seja isso, O que for, é um conceito que eu deploro profundamente. O de direita e esquerda. Além disso, acho que pertence a uma época já superada. Mas para nos entendermos, eu não me considero de direita, nem nunca me considerei de direita. O conceito de direita é um conceito que me é estranho. Mas se quisermos focar de uma maneira que possa ser entendida convencionalmente, não tem nenhuma intenção de travar essa batalha. Ele já entregou isso? Por quê? Bem, porque eu acho que há um reconhecimento implícito de uma superioridade moral e intelectual da esquerda. Em certa medida, a esquerda representa, por assim dizer, em termos contemporâneos, o dever ser. O dever ser é. Isso que muitas vezes pessoas de direita te dizem, quem dera o comunismo fosse possível. Na teoria, o comunismo é bonito, você já deve ter ouvido isso várias vezes. Sim, pois é, talvez até eu mesmo já tenha dito isso alguma vez. Bom, o comunismo é um horror na teoria, e nem te conto na prática. Como é que pode ser bonito? Algo que começa negando? A propriedade, por exemplo. A propriedade é um atributo humano elementar, como definia José Antônio. Outra coisa é que não se deve chegar a uma acumulação de propriedade. Se defendemos a propriedade, devemos apoiar que todos tenham propriedade. A ideia não é concentrar a propriedade em poucos, mas garantir que todos tenham. O comunismo não busca que todos tenham propriedade, mas sim que ninguém tenha propriedade. Sério que isso é bonito? Sério que ninguém pode ter uma lojinha ou, levado ao extremo, sei lá, roupa íntima própria. Se quisermos levar ao extremo, mas só para deixar claro, né? Por redução ao absurdo. Sério que ninguém pode ter uma lojinha? Sério que ninguém pode ter um negócio? Sério que você não pode montar aqui um estúdio com seu esforço, com seu dinheiro, com o que você tem, para se dedicar a fazer isso? Porque ninguém pode ter propriedade. Ou seja, só para dar um exemplo, como isso pode ser algo bom? Como pode ser bonito dizer que o ser humano é só um animal evoluído e nada mais? Que o ser humano não tem qualidades superiores às de qualquer outro elemento da criação. Que o ser humano tem dignidade, porque é um ser espiritual, além de ser um ser material. Como isso pode ser bonito? Como pode ser bonito? Como propor que temos que renunciar à nossa identidade cultural e nacional? Porque existe um projeto internacionalista, cosmopolita, que quer nos tornar todos iguais? Sinceramente, não vejo nada de bonito no comunismo nem no capitalismo. Digo isso com clareza. Outra coisa, não vamos confundir. Propriedade privada, mercado, etc. são coisas diferentes. Na visão capitalista de que o fruto do trabalho vai para o capital e não para o trabalhador, também não vejo nada de belo. Ou seja, isso é assunto para discutir de outra forma e em outro momento. Mas o que quero dizer com isso é que existe um complexo por parte do que não é esquerda, prefiro dizer, ou da direita, se quiser, existe um complexo muito profundo diante da esquerda, pois se atribui logo uma suposta superioridade moral e intelectual, quando não tem nenhuma coisa nem outra, mas nenhuma coisa nem outra. Então, essa é a razão pela qual, bem, foi cedido todo o terreno para eles. No caso espanhol, existe um hábito muito acentuado, certo? Existe um hábito na sociedade espanhola, nas famílias espanholas, que muitos de nós também já sofremos. Em famílias? Quando nos diziam, por causa de um determinado ativismo político, e nossas, principalmente mães, porque eram principalmente as mães. Diziam o padre era permissivo, sorria, levantava e ia embora, sem querer saber do assunto. As mães costumavam dizer: filho, pare com isso, estude, seja um homem de valor e faça engenharia.
coisas assim. Quer dizer, bom, o que temos que fazer é estudar uma faculdade, né? Naquela época era tudo mais convencional, né? Tinha menos variedade, provavelmente mais nível, mas menos variedade nos estudos, cursos e afins. E todos os pais de direita queriam que seus filhos fossem advogados, engenheiros e, em menor escala, mas também arquitetos ou médicos. O restante era tratado com desdém. Mas você vai estudar filosofia? Me chamavam de burro, diziam que eu ia morrer de fome, esse tipo de coisa. Claro, a batalha era realmente ideológica. Onde ela acontecia não era nas faculdades de engenharia, medicina, farmácia ou matemática. A batalha, realmente. Ela ocorria nas faculdades de História, Filosofia, Filologia, Geografia, Pedagogia, Sociologia e Ciências Políticas. Era onde ocorria a batalha ideológica. E isso foi completamente abandonado e deixado nas mãos desse tipo de pessoas que hoje, por isso, podem nos impor as leis de memória histórica e de memória democrática. Justamente por isso. Uma reflexão. Brutal a reflexão que você acabou de fazer, porque eu nunca tinha pensado dessa forma e você está completamente certo. Por isso, esse tipo de faculdade, desculpe, mas tem muito perroflautismo. Você vai para a Universidade de Somoságuas e outro dia eu vi um cartaz que eles colocaram dizendo que fazer sexo... Sim. Já vi, já. Eu vi, já vi. A esquerda evoluiu, mas é que, Fernando, realmente precisamos encerrar. Mas quero terminar com essa pequena reflexão. A esquerda evoluiu e eu gostaria muito de saber em outro programa. Qual é a sua visão sobre a mudança que a esquerda teve da Segunda República até a esquerda atual? Sobre as mulheres terem pênis. É uma mudança brutal. É brutal. Mas eu acho que é tão brutal que isso nem é esquerda. Podemos chamar de esquerda se quisermos, tudo bem, mas não é esquerda. Ou seja, vamos ver, a quem isso beneficia? E em que consistem os programas desse tipo de ideologia de gênero, fim, e toda a panóplia do feminismo, etc. Na verdade, eles estão beneficiando um projeto que é o do globalismo, que é um projeto transnacional, de capitalismo transnacional, e que está nas mãos de forças absolutamente reacionárias, no pior sentido da expressão, de forças poderosíssimas, dos grandes interesses das fundações, dos bilionários norte-americanos. É a isso que estão servindo. São os poodles, a turma do cacetete, a guarda pessoal, dos grandes interesses das multinacionais e dos interesses supranacionais, das instituições e dos milionários particulares, como eu disse, em sua imensa maioria norte-americanos. Ou seja, que transformação social eles querem? Na verdade, a classe trabalhadora já não segue há muito tempo em lugar nenhum. Eles não têm nenhuma mensagem para os trabalhadores, para os operários, para os empregados, para a classe média baixa e empobrecida. Eles não têm nenhuma mensagem para eles. Pelo contrário, a mensagem deles, qual é? Que se você tem 10 anos você pode? Não sei. Emasculação, isso que chamam de mudança de sexo, porque de sexo não se pode mudar. Isso é uma das grandes mentiras, já que o sexo não pode ser mudado em cada célula do corpo, apenas a aparência externa. Mas você não pode fazer outra coisa. Mas enfim, eles estão nisso, estão nesse discurso, claro. Digo, isso não é esquerda. Bem, esse assunto nos levaria muito longe. Realmente não é esquerda. A esquerda o que pretende é uma transformação social das condições objetivas. Não é uma esquerda marxista, nem tampouco é uma esquerda anarquista. Marx parte do fato de que a realidade é objetiva, de que existe uma realidade material. Se não há uma realidade material, não se pode transformar uma transformação. E Marx chama atenção justamente para isso em sua célebre frase, onde diz: até agora, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, agora devem transformá-lo. Célebre. Mas já com essa esquerda não é necessário transformar o mundo. Se você é quem percebe a si mesmo, por que precisa se transformar? Você só precisa alterar sua percepção. Se você é homem e quer ser mulher, se auto-perceber como mulher, basta um ato da sua vontade. Não é preciso mudar a realidade, apenas percebê-la, imaginá-la e criá-la. Você cria a realidade. É exatamente uma formulação antimarxista. Marx afirma que a realidade cria a ideia. Hegel, o pai do marxismo, embora isso incomodasse Marx, era. Hegel afirma o contrário. O que Hegel diz é que é a ideia que cria a realidade. Ou seja, você é mulher porque se percebe como mulher. Traduzido para os termos atuais, é o contrário de Marx. Exatamente o contrário de Marx. O que esse cara tem de verdade? De esquerda? Não tem nada. E também não tem um projeto de transformação social.
Em nenhum outro aspecto é um ultra-individualismo levado ao extremo. Na verdade, eles são como uma espécie de... Nesse aspecto, eles preparam o terreno e são a justificativa e a desculpa moral e ideológica do neoliberalismo mais radical. Aquele que rompe todas as fronteiras. Não deve haver fronteiras nem limites. E eles levaram isso ao nível fisiológico, ao nível do corpo humano. Não há fronteiras, nem mesmo o sexo me define, não tenho nenhuma fronteira que me defina além da minha vontade. Você acha? Isso não é só marxismo, é um movimento ultraliberal. Veja os grandes formuladores da ideologia de gênero, por exemplo. Os nutrientes ideológicos daqueles que defendem essas posturas são pessoas que foram formadas, que cresceram no marxismo filosófico, mas que acabaram representando posturas ultraliberais. Por exemplo, sim, mas... Não. Estamos falando das formulações, digamos, mais enlouquecidas, que pretendem que não haja absolutamente nenhum limite de nada. Isso se manifesta, por exemplo, na ideologia de gênero, como mencionei. Então, no caso de Foucault, o caso de Derrida, por exemplo, claro, são esse tipo de formulações. Como terminou Foucault? Terminou no liberalismo mais enlouquecido, logicamente. Ou seja, isso representa uma rebelião contra todo limite. E isso não tem a ver com o marxismo. E essa rebelião... Você chamaria de quê? O ser humano está brincando de ser Deus? Sim. Claro, Deus. Fórmula de Nietzsche. No final do século XIX, Deus está morto. Já não estão nem na morte de Deus, não estão nem mesmo na negação da criação, estão na autonegação, na negação do seu próprio ser. Realmente, por quê? Bem, isso nos levaria longe. Trata-se do confronto entre a ideia de essência e existência no ser humano. Isso tem a ver com o existencialismo. O ser humano não seria essência, não teria essência. O ser humano só teria existência. Sua essência seria, por assim dizer, sua existência. Sem essência, o ser humano é apenas uma sucessão de momentos no tempo. Legendado, porque já não estamos nem mesmo nas definições sexuais como tal? Por que uma pessoa pode ser gênero fluido, bissexual, heterossexual, homossexual? Eu sei lá, trissexual, verde? Não sei mais o que vão inventar. Bom, por quê? Nada me define, pois não existe essência. Sou o que faço em cada momento. Essa é a ideia por trás disso. Um clássico confronto filosófico entre essência e existência. A negação, portanto, de que exista qualquer essência, assim como de que exista qualquer realidade. Mas o que isso tem a ver com a esquerda? Não tem nada a ver com a esquerda, com nenhum tipo de esquerda entendido no modelo. Vamos dizer clássico, por assim dizer, certamente, absolutamente nada a ver com Marx. Porque, claro, pode chegar um momento em que, vamos ver, se sou o que percebo de mim, por que limitar isso só ao sexual? Posso me perceber assim em outros aspectos. Na verdade, já tem gente por aí nas redes sociais que se percebe como gato, que se percebe como cachorro. Já vimos isso nas redes sociais. E da mesma forma pode haver pessoas que se percebam sendo. Vou te dar um exemplo para contrastar com o socialismo, com o marxismo, digamos, de verdade. Seguindo esse caminho, essa forma de pensamento, para que eu preciso transformar a realidade? Por que devo combater uma injustiça onde poucos têm muito e muitos têm pouco? Não basta eu me perceber como rico e pronto. Totalmente. Então não... Para mudar a realidade, preciso me autoconvencer. É o fim de toda revolução real sobre as condições objetivas, que era do que Marx falava. Incrível. Fernando, adorei este programa. Quero que vocês saibam que na minha comunidade privada vai ter uma transmissão exclusiva ao vivo. Bem, Fernando, foi um enorme prazer participar deste programa. Com certeza faremos outro. Fiquei com muitas perguntas para te fazer e acho que há vários temas que precisamos abordar, mas que não conseguimos aprofundar hoje. Acho melhor assim, pois mantemos a porta aberta para outro programa. Quero que vocês saibam que Fernando também vai fazer uma live na minha comunidade para que vocês possam fazer as perguntas que quiserem. Vou deixar o link fixado no comentário. Provavelmente será entre o primeiro domingo de setembro ou o último domingo de agosto. Então é isso, senhores. Foi um enorme prazer. Quem quiser adquirir a bebida, a Testorade está disponível. Obrigado, está na descrição. Forte abraço. Fernando, quer falar algo ao público? Obrigado. A vocês por me convidarem, aos que aguentaram isso, por terem feito isso e nos vemos em breve.
Espero que tenha sido um verdadeiro prazer. Então é isso. Senhores, isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo episódio de A Fatoria. Até a próxima.